E aí, galera, tudo bem? Duda aqui invadiu o espaço e trouxe dois dos nossos palestrantes para conversar um pouquinho com vocês. Trouxe aqui a Luísa, que falou para a gente sobre design é um bom negócio. E trouxe também o Gui Ferreira, que trouxe um pouco da história lá do design do Vale do Silício. E aí, gente, tudo certo com vocês? Tudo certo, acabei de sair da palestra do Gui, tô aqui me sentindo inspirada. Oh, imagina, que isso, tudo bem comigo. A palestra da Luísa foi muito boa, peguei vários insights ali para minha empresa, para o meu departamento comercial e para vender melhor. Bota eles pra falar comigo. Tá bora. Eu acho que vai dar um match perfeito isso aqui, hein, entendeu? Com certeza, já deu. É boa, boa. Então, a gente tem algumas perguntas aqui que a galera fez no app. Eu vou estar perguntando pro Gui e também pra Luísa, algumas perguntas que o pessoal deixou lá pra eles, tá? Vamos pegar um pouquinho aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha. Ó, tem uma pergunta aqui que é bem interessante e eu acho que a Luísa também pode contribuir muito com a resposta dela, porque os dois trabalham num contexto muito parecido, né? Que é o contexto de consultoria e tudo mais. A pergunta é a seguinte, é do Renato. Ele perguntou: com toda essa conectividade prevista para o futuro das nossas vidas, como vocês enxergam o desafio de saúde mental, ansiedade e etc. Quando nem querendo, a gente vai conseguir, entre aspas, sair mais da internet. E compliquei a vida de vocês, né? É engraçado que eu conheço o Gui além de hoje, a gente se encontrou no SXSW, e muitas das palestras lá falavam sobre longevidade, e um dos temas de longevidade é não só viver mais, mas viver melhor. E dentro de viver melhor, saúde mental era um dos grandes pontos. Então, acho que é um tema interessante que ele trouxe, algo que com certeza precisa ser visto e colocado. É o que se fala, não só no Vale do Silício, como a gente se Sim. encontrou por acaso nos Estados Unidos, mas eu acho que realmente como que tecnologia não só nos ajuda a perceber e a caminhar nesse processo de cada vez colocar mais atenção e intenção para que a gente cuide da nossa saúde, não só física, mas também mental. Eu acredito que a tecnologia, agora a AI, né, ela tem pontos positivos e pontos negativos. Ela vai ajudar em muitas coisas e atrapalhar em outras. Cabe a nós saber dividir, né, separar o que é bom e o que é ruim, mas de uma maneira geral, no contexto amplo, eu acredito que ela vem para facilitar e até para nos dar mais tempo para fazer outras tarefas. Então, como eu apresentei ali na minha palestra, na minha sessão, algumas ferramentas que automatizam e até agilizam o trabalho. Então, ao invés de você gastar 8 horas para fazer um trabalho, você vai fazer aquele trabalho em 2 horas. E as outras 6 horas, você escolhe o que vai fazer. Vai ficar com seus filhos, vai passear com o cachorro, vai caminhar na praia. Enfim, Luísa gosta, né? Já queria caminhar na praia aqui. Eu queria. Mas acho que esse é o mundo ideal, né? A gente conseguir olhar para o nosso calendário não como algo que precisa ser preenchido de reuniões, de Exatamente, trabalho. exatamente. É ao contrário, né? É o É ao contrário. contrário, E é ter mais equilíbrio. tempo. Tudo é equilíbrio, exatamente. Aí, se a gente pensar, sei lá, 150 anos atrás, não existiam carros, né? E hoje, para todo lugar que a gente olha, tem muito carro. Então, será que as pessoas não se perguntavam, nossa, criaram um carro, como é que vai ser daqui a 100 anos? Carro para todo lado, as pessoas vão se matar, vai ser todo mundo atropelado, enfim. Eu acho que o ser humano ele tem essa capacidade de adaptação e ser flexível para se adaptar a novas tendências e coisas novas. Você falou do carro, sabe que quando foi lançado o telefone para ser utilizado pelas secretárias, eles falavam, gente, mas eu vou deixar o telefone disponível, as secretárias vão ficar se ligando o tempo inteiro. Imagina que essa já foi uma Já preocupação. foi uma preocupação no Hoje em passado. dia você tem um telefone na tua mão e para que você menos usa é para ligar para alguém. Ligar. Boa. E falando um pouco nessa pegada de mudanças e tudo mais, tem uma outra pergunta aqui que é super interessante e que eu acho que a experiência de vocês vai ser essencial para conseguir responder. É a pergunta da Natália. Ela perguntou: na visão de vocês, o que oferece mais crescimento profissional? Empreender ou trabalhar em uma empresa? Você recomendaria um caminho mais do que o outro para quem está construindo carreira em design? Tá. Vamos combinar assim, cada um começa uma então. Tá, pô, peguei a Se pedreira. quiser muito começar, eu vou. Olha, é claro, com certeza, a prioridade é sua. Vai que é tua. Eu acho que, cara, empreender é um caminho
eu adoro, né? Eu já tive 5 empresas, a Atom é a minha 5ª empresa, só que eu falhei muitas vezes. Então você vai ter que aprender a lidar com frustrações, você não, o seu salário é você que faz, enfim, tem muitas decepções, é um caminho tortuoso, assim. Mas eu sou apaixonado, tem que ser meio louco, um pouquinho louco para empreender, né? Mas se você perguntar para mim, cara, eu recomendo para todo mundo, vai empreender, vai meter a cara. No entanto, as experiências em empresas que eu trabalhei como funcionário, me fizeram ter uma maturidade importante em muitos pontos. Então, assim, cara, vai de você, vai muito de você. Se você não tiver espírito empreendedor, se não tiver disposto a ralar, a trabalhar mais que o normal, porque às vezes as pessoas pensam, vou empreender para trabalhar menos, vou fazer meu horário. É muito pelo contrário. Das 6 horas da tarde, você vai para casa. O empreendedor continua trabalhando. Chega final do mês, o seu salário está na conta. O empreendedor não sabe se vai receber salário. Lidar muito com essa instabilidade, né? Instabilidade o tempo todo. Já fiquei vários meses sem receber salário. Vários meses não, mas alguns meses já fiquei sem receber salário. Não sei se como é. Bom, a Sensorama é rica, né? A Sensorama nunca teve problema de caixa. Mas eu já tive. Tá pegando no teu pé, hein, Luísa? Tá pegando no meu pé. Mas eu acho que a resposta dele é uma resposta muito legal, assim. Eu diria. Tem um estudo que fala assim: colocaram como objetivo para 2 grupos de pessoas de criar um pote de cerâmica perfeito. Só que um grupo tinha um shot, só podia fazer isso uma vez. E o outro grupo podia fazer quantas vezes quisesse, mas tinham o mesmo tempo. Então, uma semana, não lembro qual era o tempo da pesquisa. Uma vez ou várias vezes. Quem fez o melhor? Quem fez várias vezes. Então, o grupo que consegue testar, iterar e aprender vai se desenvolver mais, vai aprender. Onde, para você, dentro do teu contexto, das tuas habilidades, das tuas capacidades, você vai conseguir aprender mais, vai depender disso. Então, se vai ser trabalhando num lugar muito legal, com uma liderança boa, a liderança vai fazer muita diferença. Muita diferença. Aonde você trabalha, em algo que você tem um propósito, pode ser uma carreira muito interessante, de muito aprendizado. Agora, se você tem meios, oportunidades para que você empreenda e consiga também aprender rápido, porque 13 anos de Sensorama, milhões de erros, milhões de aprendizados. A gente se reinventou milhões de vezes. Então, para mim, não existe uma resposta uma ou outra. A pergunta é: onde você vai conseguir errar mais, aprender mais rápido, e esse vai ser a melhor receita de desenvolvimento. Legal. 13 anos e não chegou no ideal ainda, né? Nunca vamos Longe, chegar. né? Tá, é isso. Eu espero que a gente nunca chegue, que a gente continue sempre buscando. E eu acho que é uma coisa muito de perfil da pessoa também, né? Tudo o que ela tem inclinação. Se é para algo um pouco mais, não inconsistente, mas de ter essa imprevisibilidade, ou de ser algo um pouco mais certinho. Apetite de risco. Exato. Eu acho que é isso, assim. Com certeza. Tem que ter. Legal. Tem uma outra pergunta aqui que é relacionada à perca de um cliente. Acho que com tanto tempo de empresa, vocês dois já devem ter passado por isso em algum momento. Então, a pergunta é se vocês já tiveram, né, a perca de um cliente, e se vocês conseguiram reverter essa situação e ter o cliente de volta. E como que isso aconteceu? Olha, 13 anos de Sensorama pagando imposto certinho, porque antes a gente era freelancer. Dito isso, já perdemos cliente, já demitimos cliente, já pegamos cliente e conquistamos ele de novo, já tivemos cliente que nunca mais queremos ter como cliente novamente. A gente tem todas as histórias possíveis. Boa. Não tem como dizer. Quando perder um cliente dói e vale a pena ir atrás dele, eu falo que na Sensorama, o nosso sonho não é ter cliente, é ter parceiro. E ser o parceiro estratégico dos nossos clientes. É muito difícil a gente ter um projeto só com o cliente. É muito cara a nossa venda para não ser algo que a gente está pensando estrategicamente, de realmente ter uma continuidade de comercial ali. Então, mas já aconteceu cliente que o contrato acabou, a gente é internacional, ele teve o próprio time fazendo alguma parte do nosso trabalho. Eu acho que navegar isso, entender como que você entende, agora talvez seja um espaço que eu tenho menos projeto com esse cliente, mas eu mantenho um bom relacionamento. Então, não passo mais de 3, 6 meses sem dar um oizinho. Só que como que a gente dá esse oi?
Tem eu faço parte de um grupo de empreendedores que fala, em inglês, ele fala give back first. Então, devolver primeiro, dar algo primeiro. Quando eu vou falar com esse meu cliente, vou pesquisar sobre ele. Eu vou mandar uma notícia. Olha que legal no teu meio isso daqui. Ou olha que legal, a Sensorama acabou de sair nesse meio de comunicação falando algo que pode te interessar. Eu não vou dar um oi frio. Eu vou dar um oi, estou te entregando uma informação que pode ser interessante para você. Não estou te pedindo projeto, fazendo você lembrar de mim. Daqui a pouco a gente conversa. Só assim uma gotinha, né? Exato. Plantei. É um Plantei oi. e está aí. Um oi Boa. bom. Um bom oi. Boa. Quem não é visto não é lembrado, né? É o oi sumido. Oi, sumido. Oi tô aqui, sumido corporativo. Sumido corporativo. Anotem que essa foi boa. Nem sempre perder um cliente é ruim, né? Como a Luísa falou muito bem na sua palestra. E, cara, às vezes você vai pegar um projeto que você não quer pegar, um projeto ruim, então não vale a pena. Mas perder uma coisa que a gente faz na Atom, assim, nenhum cliente pode ser mais do que 10% do nosso faturamento. Então, assim, porque se a gente perde um cliente que é 10% do faturamento, dói muito. Pô, é uma perda gigantesca. Então, a gente tenta diluir bastante isso para evitar que a gente sinta se caso um cliente saia, enfim. A gente Me perdeu... ensina. Hã? Bora, vamos lá. Me siga no Instagram. Arrasta pra cima. Mas, na verdade, sim, a gente perdeu poucos clientes na Atom. Ao longo da minha vida, eu já perdi muitos clientes, né? Seja porque internalizaram o time, a gente trabalha muito com startups. Então, startup é aquele negócio, no começo, tá precisando receber um investimento, vamos contratar um monte de gente. Bota um monte de gente para dentro e a gente, então, valeu, obrigado, vai minguando aos poucos, né? Às vezes a gente consegue se manter, a gente tem empresas que a gente está, sei lá, a Atom tem 5 anos, mas eu já atendia quando era freelancer, a empresa cresceu e estão com a gente até hoje. Mas cada caso é um caso. Para recuperar um cliente, a tática da Luísa é perfeita. Oi sumido corporativo. Oi sumido Oi corporativo, sumido. exatamente. Nossa. Hashtag Oi sumido corporativo. Vou tatuar aqui. É isso. Legal, galera. Tem uma outra pergunta que vai super de encontro a isso, assim, e que eu acho que é uma experiência que vocês dois já passaram, tanto na Ato quanto na Senso. O Henrique pergunta o que vocês indicam para empresas ou profissionais que queiram internacionalizar o seu negócio ou a carreira? E quais erros e acertos que vocês passaram quando tiveram que fazer essa mudança? Eu vou falar isso pra você. Tu sabe. Tu falou que começa quando tu quiser. Aprenda inglês. Pô, se tu não sabe inglês, irmão. A primeira coisa que eu quero que vocês façam gente, o nosso processo de internacionalizar tem muito. Durante a pandemia foi algo que a gente focou um pouco mais, mas eu acho que tem vários aspectos, né? Diferente do Gui que já nasce. A gente nasceu em Floripa e daqui os nossos clientes São Paulo, e de São Paulo a gente teve alguns clientes da América Latina. Teve meio que uma ponte aérea ali. Hoje em dia, mesmo os nossos clientes internacionais, eles representam uma parte do nosso faturamento, mas é algo que é expressivo, mas é algo que ainda é uma parte. É interessante porque a gente está falando de moeda forte. É interessante, às vezes, porque quando a gente pensa num cliente novo, eu gosto muito de pensar em propósito, impacto e retorno. Retorno em moeda forte, retorno financeiro super legal. Mas propósito e impacto. Então, se é um projeto que vai ter um propósito interessante, mas tem um impacto internacional, muito legal. É legal para o time, é legal para a empresa, é legal para a gente ser projetado. Então, tem muitos pontos. Então, para a Sensorama, o nosso caminho foi realmente pensando nos nossos. A gente trabalha com clientes grandes, acho que um modelo um pouco diferente do Gui. Então, a gente tem, por exemplo, uma multinacional, onde a gente conversou com o diretor, esse diretor foi para o global, e dali a gente começou a atender essa empresa legal. em outros lugares. Foi o modelo com que a gente. Aí depois, como é que a gente fez? Agora eu quero um novo cliente. Nos encontramos num evento fora do Brasil, justamente porque a gente tem interesse de conhecer novas pessoas. Conversamos com uma fábrica de software. Dali me apresentou mais uma pessoa, outra pessoa. Então, eu acho que o networking pode ser através dos nossos clientes ou fora. Pensando que a mágica sempre vai acontecer nessa próxima pessoa que alguém vai me apresentar. Eu concordo com a Luísa, networking é essencial.
falar inglês é mais essencial ainda. E outras dicas, né? Suas redes sociais, site, etc. Tem que estar tudo em inglês, ou você tem que ter perfis em inglês. Participar de eventos fora no Brasil, missões, cara, é bem legal. Você conhece muita gente bacana, ou reencontra pessoas, né? Gente nem tão... Mentira. Gente nem tão bacana. Então, Isso daí tem em todo canto, né? Vamos combinar. mas é legal, você faz networking. Eu contei ali a minha história brevemente. Foi algo que foi acontecendo aos poucos, por recomendação. Então, outra dica que eu poderia dar, cara, todo projeto que você fizer, faça bem feito, porque esse projeto pode te recomendar, pode te levar para algo maior. Então, não importa se é o Joãozinho da padaria da esquina, ou se é o Google, a Apple. Sei lá, cara, faz o projeto bem feito. Se você fizer um trabalho com qualidade, com consistência, esse trabalho vai abrir outras portas. E como eu cheguei na Mercedes por um acaso e a Mercedes explodiu, você também pode chegar, aos poucos, chegar num player desse grande e aí ficar famosinho. Ele é famosinho, gente. Os dois são famosinhos, gente. Vamos combinar aqui. Os dois são famosinhos. Se a gente juntar os dois aqui, ó, estamos no top 1 do mundo. Bora vender junto. Boa. E isso gera uma quantidade de informação na cabeça, assim, que no final do dia vocês devem, assim, explodir, né? Com certeza. É internacional, é nacional, é cliente pra cá, cliente pra lá. E a próxima pergunta vem muito de encontro a isso. Como que vocês lidam com esse desgaste mental de sempre ter que estar aprendendo e se atualizando em ambas as línguas também? Bom, eu nunca fiz curso de inglês, né? Eu aprendi tudo. Não façam isso. Desculpa, Gui. Desculpa, Gui. Não façam isso. Depois que eu fui para os Estados Unidos, fui para a salinha lá, conforme a história que eu contei. Aí eu comecei a estudar por conta, enfim. Mas é difícil, assim. Tem dias que eu falo o dia todo em inglês, saio do escritório a cabeça fervendo, porque é difícil você ouvir inglês. E aí você pensa em inglês, responde em inglês. Hoje tá mais tranquilo. Assim, não é tão natural quanto a nossa língua materna, né? Quando eu morava nos Estados Unidos, eu meio que foi fluido. Mas no começo era bem difícil. Mas, cara, não sei. Olha, eu às vezes entro numa reunião, não sei que língua vai ser a reunião. Caraca, Acontece. Isso aí é assustador. Porque a gente é um cliente global. América Latina, eu falo espanhol, falo inglês, falo português, falo. Espero o outro dar a letra. Isso, exatamente. E aí eu respondo na língua que falarem Vocês comigo. percebam que o business tá no sangue dessa mulher. Porque ela espera. Eu espero. Mas assim, no final do dia, o cansaço existe. Eu acho que tem um conceito. Antes tinha um conceito de work-life balance, né? Vida e trabalho. Eu acho que a gente já está falando de novo, equilíbrio de vida. Sim. Para eu descansar, eu gosto de passear meu cachorro, eu gosto de fazer um exercício físico que tenha um desafio, sabe? Um crossfit, uma corrida. Legal. Tem que ter o balanço. É onde eu descanso. Legal. Você pode descansar com seu filho, fazendo crochê, tomando chá. Tem que encontrar alguma coisa. Encontra algo que vai ser o teu descanso, tua válvula de escape. Fora daquilo ali do nosso dia a dia, né? Recentemente eu tenho aprendido muito isso, assim. Gente, diferente desses dois gigantes que estão aqui do meu lado, eu não tenho tanto tempo de carreira assim, tenho 6 anos. Mas eu venho de um momento, assim, que eu tava muito assim, meu Deus, carreira, design, carreira. E aí eu esgotei, e aí eu pensei, meu Deus, preciso fazer outra coisa da minha vida. Aí eu comecei a patinar. Lindo! Aí eu comecei a patinar, agora eu só quero patinar, não quero mais saber de... Não, brincadeira, tô aqui, né? Não, quero saber de design sim. Designer patinadora. Designer patinadora, mas é super importante. Com certeza. Eu tenho uma música que eu gosto. Exatamente. É o momento que eu... De desopilar, né? Vou pra academia e uma vez a gente estava conversando na empresa sobre terapia. Eu faço terapia, tu faz terapia? Eu falei, cara, nunca fiz terapia. Daí eu comecei a pensar, será que eu preciso fazer terapia? Porque falam que todo mundo tem que fazer, né? Sim. Eu pensei, cara, mas eu faço terapia com a minha esposa. Porque eu chego em casa, eu sento com ela, a gente fica 1 hora conversando sobre os problemas, sobre o dia a dia. Daí eu pensei, já tenho uma terapeuta em casa, faço terapia com ela. Dizem que não é a mesma coisa, né? Mas me sinto bem conversando com ela. É uma forma. Chamaram a gente pra gente poder
Discordar? Discordo. Eu também, Luísa. Discordo. Desculpa, Gui, não é nada contra. Eu tô aqui Eu acho pra que isso. você colocar a tua carga mental Na outra pessoa. especialmente na tua parceira ou no Parceira. teu parceiro, é uma carga mental que depois essa outra pessoa Transborda. precisa lidar, transborda. Uhum. Mas tá muito na moda, eu falo muito inglesado, eu sei, mas o termo é third space, um espaço terceiro. Se vocês Uhum. jogarem no Instagram, só se fala disso em vários Sim. lugares. Você ter um terceiro espaço. Tá Uhum. super na moda e tem tudo a ver com isso. Então pode ser um café, um espaço que eu vou que eu me sinto bem. Pode ser Que não é nem casa nem que não é trabalho. nem casa nem trabalho. Tem boa. um terceiro lugar. E eu acho que é uma Seja uma terapia, tendência. esporte, café, qualquer Mas coisa. assim, ó, façam terapia. Eu também Não com a esposa, recomendo. nem com a esposa. Eu Faz com a também esposa. recomendo. Não, façam terapia. Paguem pela terapia. É trabalho. Boa, então pra gente já ir finalizando, né? Pra gente também Já não começou a ficar. polêmica, né? É bom mudar. Não, eu, É ótimo. quando eu chamei os dois aqui, eu sabia que ia acontecer isso. Mas eu gosto, a gente gosta. Sei que vocês gostam também. Agora, uma pergunta aqui um pouquinho mais pra ti. A galera perguntou aqui, deixa eu só achar de novo. Tu saiu do Brasil, ficou um tempo lá fora e agora resolveu voltar. Por quê? Todo mundo me pergunta isso. Eu sabia. Por que tu voltou, cara? Até eu me pergunto isso. Quando ele me contou, foi a primeira coisa que eu perguntei. Cara, assim, a gente tava morando em um lugar na Flórida chamado Celebration, que é uma cidade de bonecas. Cara, é um lugar mágico, assim, é muito bom. A gente voltou porque eu senti que a empresa estava precisando de mim aqui. A gente tem escritório lá em Orlando, mas aqui tá a nossa fábrica, aqui tá o core, né? Uhum. Aqui estão os designers, eu senti que a empresa estava precisando de mim aqui, então eu acabei voltando. É temporário, até mesmo porque eu não posso ficar muito tempo longe lá, senão eu perco meu visto lá, né? Sim. E perco o green card, enfim. Então eu tenho um tempo aqui, eu vou poder ficar 1 ano, talvez 2 anos aqui, depois eu tenho que voltar ou desistir de tudo e morar em Rancho Queimado, numa casinha. Ah, eu queria. Mas eu vou falar uma coisa pra você, todo mundo quer, né? Lá eu quero morro em cima do Já morro, coloca ali um quartinho de hóspede. Bora. Só tem que ter uma pista de patins. Ah, morro de patins Eu lá. vou descer um morro. Mas, assim, eu sempre tive esse sonho de morar fora, sempre quis muito, muito, muito. E sempre foi uma coisa muito distante pra mim. Só que morar fora também não é fácil, é difícil. É como o Tom Jobim, acho que falou que morar fora é bom, mas é foda. E morar no Brasil é foda, mas é Aham. bom. Mas é bom. Então, cara, quando você tá lá sozinho, você não se sente parte daquilo, assim. Eu nunca fui maltratado, nunca sofri preconceito, nada. Mas, cara, parece que... Será que eu tô fazendo certo? Será que isso é da maneira certa? O carro da polícia... Cara, eu tava tudo certo, assim, só que parece que sempre tem uma tensãozinha. Uhum. E aí a gente voltou pro Brasil, eu fiquei mais relaxado, assim, aqui eu já sei, já conheço o João da padaria, já sei qual é o melhor açougue, já conheço tudo, então parece que fica mais relaxado. Mas eu sou um cara muito maluco, assim, então não sei se vou ficar aqui, se vou voltar. Se eu não voltar, eu perco tudo que eu trabalhei pra ter lá, né? Mas, enfim, a minha esposa também é que decide, eu só acompanho, só obedeço. Minha terapeuta. Boa, galera. Eu acho que o papo foi maravilhoso. A gente teve umas tretinhas aqui, mas é bom. Eu gosto de discordância. Eu acho que na discordância é que a gente consegue Claro, ter uns movimentos massa aí. com certeza. Luísa, Gui, muito obrigado por vocês toparem vir aqui conversar um pouquinho com a gente, responderem as perguntas do povo. E é isso. Valeu demais, obrigada. galera. Valeu, obrigado. Pode continuar na tua terapeuta. Tá bom, obrigado. Você Tudo também. bem, tá tudo bem. Obrigado. Valeu, gente. Valeu. Tchau, tchau.